Fala galera, tô aqui no Costão do Santinho, o maior resort de Santa Catarina. Acabei de fechar uma data aqui para tocar dezembro, janeiro e fevereiro. Fala galera, tudo bem? Tô aqui para contar como eu fechei esse contrato nesse resort aí, Costão do Santinho. Mas antes eu queria dizer que se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, já deixa seu like se você gostou do conteúdo ou dislike se você não gostou. Faz aí umas semanas que eu já não posto vídeo devido a outros compromissos, mas agora eu quero estar mais frequente aqui no YouTube, quero gravar mais coisas e hoje eu quero falar sobre o que o músico pode fazer para ele tocar mais vezes, para ele ter mais datas, né? Então eu vou falar da minha história. A maioria das vezes que eu consegui fechar contratos com bares, ou com restaurantes, ou com festas aí, foi através de indicações. E aí existem duas indicações. Tem indicações do público e tem indicações de outros músicos. Exatamente, é esse o ponto que eu quero chegar. A maioria das vezes que eu toquei em bares foi por indicações de outros músicos, exatamente. Um dos principais bares que eu toquei aqui na minha cidade foi indicação de 2 músicos e eu nem precisei falar muito. Eu só disse que era amigo deles e eles tinham me indicado e eu fechei a data em menos de 24 horas. Foi muito rápido mesmo. E quando eu comecei, no início também eu tive muita ajuda de outros músicos que me indicaram. Só que no início foi muito difícil porque eles não me conheciam, então eu tive que ir dando palhinhas, aquela velha história lá que todo mundo conhece, né? De ser amigo do pessoal que toca. E eu sei que às vezes nós músicos às vezes somos muito fechados, né, contra outros músicos. Às vezes às vezes já me senti às vezes inseguro por deixar um outro cara tocar ali, dar aquela palhinha, porque poxa, de repente o cara toca melhor que eu, pega o meu lugar. Mas isso aí, depois com o tempo a gente percebe que isso é uma bobagem, gente. O sol nasceu para todos, entendeu? Essa indicação lá do Costão do Santinho foi do músico que eu nem conheço, sabe? Mas eu fiz alguma coisa de boa para algum outro músico ou um trabalho aí de algum que alguém, outros músicos viu, porque eu conheço bastante músicos aqui, e aí boca a boca o cara pegou e me indicou. Eu nunca tinha pensado em tocar lá no resort, sabe? Eu já tinha ido tocar lá 2 vezes, mas não contratado pelo resort. E, pô, surgiu essa oportunidade, né, em meio aí a essa crise que a gente tava aí sem tocar, né, e eu agarrei com unhas e dentes e vamos lá, fechamos o contrato aí por um tempo bem legal. E como que vocês podem fazer isso? De repente você quer fechar mais datas, né? Eu falo, quando eu gravo vídeos e todo o meu conteúdo ele é direcionado exatamente para o músico, é para ajudar, entendeu? Às vezes o grupo de músicos da sua cidade, ou de onde você, do seu bairro, da sua região, ele é muito fechado. E eu sei que e é difícil de entrar nesses grupos, eu sei, porque às vezes eu já vi acontecer várias vezes disso aí, mas um músico que trabalha direitinho, que tem seu repertório, que cumpre horário, muito importante, que não tenta dar rasteira, né, em outro músico para poder pegar data. Eu acho assim, cara, se o malandro soubesse que ser honesto é muito melhor, ele vai conseguir muito mais coisas do que usando de malandragem para conseguir as coisas que ele quer, ele seria honesto por malandragem. E às vezes, principalmente quando a gente está começando, a gente encontra essa dificuldade de acessar os lugares. Não procurei ser amigo dos músicos para conseguir as datas, entendeu? Para conseguir lugar para tocar. Isso simplesmente foi acontecendo naturalmente. Porque o que acontece? Quando você tem um interesse de ter uma amizade, por exemplo, de um músico para ter mais datas ou para obter vantagens, a coisa não acontece. Tem que haver reciprocidade. E eu falo isso porque todos que fizeram me indicaram ou me ajudaram de alguma forma, nunca pediram nada em troca. Então isso é muito importante também frisar. O que eu vejo que acontece muito quando a galera quer pedir data, quer coisa, a galera vai direto ao ponto, sabe? Chega pro músico e fala assim, poxa, eu toco também, deixa eu tocar. Eu acho que tem que ser tudo muito natural, sabe? Troca uma ideia. Se tu quer entrar
de repente quer entrar em algum cenário, quer entrar em alguma coisa, troca ideia com quem já tá lá dentro. Não chega falando já que tu quer. Troca uma ideia, fala que você toca, faz o som, tenta aí fazer uma amizade, sabe? A gente sabe que tá, nesse mundo aí tudo é interesse, né? Todo mundo interessado em alguma coisa. Mas fazer isso de uma maneira que não pareça assim, tão direto, eu acho que é muito melhor. Eu acho que é esse o caminho, sabe? Que o sol nasceu para todos. Todos podem brilhar. O que acontece é que uns querem mais e se destacam mais. Mas basta querer que é possível para todos. E galera, também queria falar que no dia 9 ao dia 13 eu vou fazer aí a semana Como Ter Estabilidade na Música. Vão ser aí 3 aulas com muito conteúdo, o que o músico pode fazer para ele continuar tocando e organizando aí as suas finanças e não ter problemas financeiros no futuro, como muitos tiveram agora nessa época aí de pandemia. Então vai ser aí uma semana que eu vou falar sobre esse conteúdo. Eu estou organizando tudo e logo vou dar mais detalhes do que vai acontecer. E para encerrar, a mensagem final, né, galera? Faça o seu trabalho da melhor maneira que vocês conseguirem fazer. Amizades, network com outros músicos é importantíssimo e foi através disso que eu fechei quase 15, 17 anos de música, tocando em bar, em tudo que vocês possam imaginar aí, foi através de indicações de clientes e de outros músicos. O ano ainda não acabou, então tem muita coisa que pode acontecer. Acredite, coisas boas ainda estão por vir.